Eu creio que se você nunca teve a curiosidade e nunca tenha sido chamado pelo Espírito de Deus para ler esse texto, antes de ler o trecho que eu vou ler, porque eu não tenho como ler ele inteiro e muito menos abordar tantas maravilhas que esse texto pode nos entregar, eu quero convidar você a, quando você chegar na sua casa, ou amanhã, ou quando você se lembrar desta mensagem, que você possa parar um pouco e fazer uma leitura com qualidade a respeito desse texto. Esse texto é fantástico, é um momento em que Jesus está orando ao Pai, está orando a Deus em favor dos seus discípulos, e não só daqueles que estavam lá, como vocês vão ver no primeiro verso que eu vou ler, ele também ora por aqueles que haveriam de crer, no caso, nós, que aqui estamos. É lindíssimo esse texto, é lindíssimo você ver a preocupação de Jesus em falar com o Pai a respeito dos seus filhos, do seu povo, e não só falar, mas qualificar algumas questões que ele, como Deus, entendia ser primordial para que um discípulo, um filho de Deus, fosse assistido pelo Pai para continuar o seu caminho, ou para trilhar o seu caminho na face dessa terra. Mas nós vamos começar do 20, tá? Desculpa os irmãos que amam também esse texto e de repente gostam de uma outra parte, ou de repente entendem de uma outra parte. Aqui para embasar a mensagem que vou pregar essa noite, eu preciso ler o versículo de número 20, 21, 22, 23, tá? Não rogo, você vê que ele já tinha falado muitas coisas ao Pai, e ele está dizendo, não rogo somente por estes são os discípulos que estão com ele naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então eu queria que vocês percebessem que nós estamos encaixados, nós fomos lembrados pelo Senhor, um tempinho antes de ele ir ao seu vitupério e ao seu sacrifício pela humanidade, nós somos lembrados por ele. Aí ele diz assim, a fim de que todos, agora é o pedido, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Amém, meus irmãos? Pode fechar a sua Bíblia. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção nesses 4 versos que eu fui inspirado por Deus para poder ler essa noite aqui, e nós nesse momento estamos expostos ao Evangelho, é que ele deixa bem claro que essa questão em pauta é uma das ferramentas que vai fazer com que quem está neste mundo, e nós já falamos sobre isso outro dia, né? Está no mundo, nesse termo aqui, o que ele está dizendo são pessoas que estão sobre a égide de Satanás, são as pessoas que estão sobre a égide deste mundo, ok? Porque se não está sobre a ordem de Deus, está sobre a ordem de Satanás. Esse é o pensamento cristão, o pensamento bíblico. Não existe uma terceira ordem, ou está servindo a Deus, ou está servindo ao diabo. É isso que diz a palavra de Deus. E agora me fiz lembrar de um dos ensinamentos da clínica que eu mais amava pregar, que era, já que eu sou escravo de qualquer jeito, então serei escravo de quem me ama e não de quem me odeia, porque escravo o ser humano é. Imagina, como fariseu, talvez você diga, como assim, o pastor está me dizendo que eu sou escravo? É que essa escravidão é uma escravidão oculta,
quando está neste mundo, é oculta. E por muitas vezes ela é tão oculta que você acha que ela é tua. O seu pecado é tão teu, como diz a palavra, né? Você concebeu o seu pecado, que aí você acha que ele é teu e que você que escolheu. Mas se é pecado, tem inspiração demoníaca. E se tem inspiração demoníaca, logo ele não é teu. E eu lembro que nós falávamos isso na clínica. Cara, você vai ser escravo de qualquer jeito. É por isso que Paulo diz que ele é escravo, que ele é prisioneiro, que ele de fato estava preso por amor a Cristo. Por quê? Porque ele compreendeu que na vida, ou você serve a um Senhor e desagrada o outro, ou você serve ao outro e desagrada o que está de lado. Não existe possibilidade de uma vida sem Senhor. Eu não sei se isso te decepciona, mas se te decepciona, desculpa, eu não posso fazer nada. A real é que o ser humano, ou ele é escravo de um mal, ou ele é escravo de quem o ama. E eu tenho para mim que essa é uma das ferramentas, e está escrito no texto, que as pessoas que estão lá escravizadas pelo seu pecado, escravizadas pelo seu mal, através dessa ferramenta irão de alguma forma ver a Cristo. Você percebe que no versículo de número 21 ele diz assim, ó, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o fato de a igreja, o fato de os filhos de Deus conseguirem ser um em Cristo, abre-se a janela, coloca-se em prática uma ferramenta que atrai quem não está em Cristo. Está claro isso, os irmãos estão compreendendo. Quando nós somos um, quando nós conseguimos mostrar a nossa unidade, quando a nossa unidade é visível, quem está lá fora vai perceber que Cristo é quem é. Dá até um calafrio, né, irmão, nos nossos dias falar disso. Porque nós estamos de fato pecando um pouco no que diz respeito a sermos um com Cristo. Até porque existem muitos deuses que estão incutidos em nossas vidas e a gente por muitas vezes não está vendo eles, né? É só olhar para a igreja e ver o que o dinheiro tem feito com a igreja. Por muitas vezes uma reunião fala-se mais de dinheiro do que do próprio Cristo. E inclusive se fala absurdamente que Cristo só veio para que a pessoa possa ter dinheiro, como se o dinheiro fosse um Deus que revezava no trono, que se reveza no trono com o Senhor Jesus, e nós sabemos que isso não é verdade. Pois bem, pensando nisso, e compreendendo que a unidade, compreendendo que a igreja, sendo um com Cristo, é uma ferramenta para que as pessoas que estão lá fora, de alguma forma, olhem e vejam Cristo como Filho de Deus. Essa é uma das ferramentas. É que fui inspirado para pregar essa noite sobre o tema 5 conselhos para o bem-estar da comunidade. E todas as vezes que eu falar comunidade aqui, eu gostaria que você falasse, que você não só visse a comunidade como igreja, mas tudo que é comum, tudo que é comunhão, não é? Porque nossa família é uma pequena comunidade, não é? Né? Por muitas vezes no nosso trabalho nós estamos inseridos dentro de um setor que é uma pequena comunidade. E é claro que a maior aplicação da noite é para a comunidade e igreja. Eu tinha me esquecido, irmão, nós temos cantina hoje, tá? Manu me lembrou, eu já entrei logo na mensagem, tá? Na hora da saída você pode desfrutar, tá bom? Deus abençoe. Então, o que acontece? Se nós percebemos que nós somos uma comunidade e que nós estamos inseridos em várias comunidades, nós, por muitas vezes, somos inspirados a perceber o que eu preciso fazer para que essa comunidade esteja debaixo de um bem-estar. E eu quero pregar sobre esse tema. Primeiro eu quero falar que comunhão deriva do original koinonia. O que quer dizer fraternidade? Quer dizer associação? Quer dizer participação conjunta?
quer dizer relação entre pessoas e quer dizer intimidade. Mas a frase que, ao longo da minha vida de fé, mais me fez pensar o que quer dizer koinonia, foi a seguinte: comunhão é a arte de viver junto com pessoas diferentes. É a arte de se viver junto com um monte de gente que é diferente que eu, é diferente de mim, é diferente, pensa diferente de mim, entende algumas coisas diferentes de mim, compreende algumas questões diferentes de mim. Então, a comunhão na igreja, na comunidade família, na comunidade do teu trabalho, é uma arte esse negócio. Viver dentro de casa com pessoas que pensam diferente de você é arte, irmão. Você tem que se dedicar nesse negócio. Que dirá na comunidade igreja, que a igreja tem mais pessoas, é mais difícil, não é? É bem mais difícil. E talvez o Senhor esteja querendo nos levar por um caminho de alinhamento, porque às vezes nos falta algumas compreensões, ou às vezes parece que deleta algumas coisas da nossa mente, e a gente precisa ser, por vezes, lembrado de que eu faço parte de uma comunidade. Então, primeiro, qual é o primeiro conselho que essa noite eu gostaria de dar aos irmãos a respeito de comunidade? E eu já disse a você, todas as vezes que eu falar comunidade, fique à vontade para pegar esse gabarito, essa palavra, e enfiar e colocar dentro desse gabarito aquilo que você chama de comunidade, ou a comunidade que você faz parte em outros ambientes, mas não se esqueça de pôr isso em prática também aqui. Amém? Primeira questão. O primeiro conselho que eu gostaria dessa noite de dar, em nome de Jesus, é que é necessário entender o conceito de liderança. É necessário. Meus irmãos, bom, a nível de qualquer outro pensamento, mas dentro do pensamento cristão, é impossível entender comunidade e não entender liderança. Quando eu estava escrevendo isso, eu comecei a lembrar de Moisés, não é? Uma pessoa que Deus chamou e capacitou para tal obra. E é tão lindo que Moisés ele tinha tanta liderança sobre o povo de Israel, que ele passa a sua liderança, ele fala que Josué iria substituir ele. E o povo atende aquilo que ele está ensinando. O povo atende aquilo que ele está falando, como tantas outras coisas. A questão é que, às vezes, como comunidade, nos falta compreender o conceito de liderança. Nos falta compreender o conceito de que existe dentro de uma comunidade, tem que existir uma liderança. Porque se não existir uma liderança, não tem como um grupo andar junto sendo diferente. Eu costumo dizer isso aqui, as poucas vezes como pastor que eu fui capaz de dizer, irmãos, o que vocês acham? Em uma reunião ministerial, eu tive que parar e dizer, deixa para lá o que vocês acham, muito obrigado, Deus abençoe. Que cor que você acha? Irmão, veio uma vez que nós falamos sobre cor, uma irmã veio tão feliz, pastor, eu tenho uma ideia. Eu falei, ok, vamos pintar a igreja de verde fluorescente. Eu disse, meu Deus do céu, imagina. Quando falou, mas por quê? Não, para que todo mundo que passe na avenida veja a igreja. Por quê? Porque se cada um der a sua opinião, se todo mundo for líder, se todo mundo estiver à frente, se todo mundo tiver um direito de falar, esquece, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma, cada um pensa de um jeito, cada um gosta de um tipo de cor, cada um gosta de um tipo de música, cada um gosta de um tipo de som, cada um gosta de um tipo de... E esse conceito é um conceito que precisa ser entendido, porque nós estamos dentro de uma geração que parece que está querendo tirar isso. E não, irmãos, a nossa geração pode até mutilar isso da igreja, tá? A nossa geração pode até mutilar isso da igreja.
Só que é fato que vai sofrer. É fato que vai sofrer. Por quê? Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que Deus sempre amou o seu povo. Sempre amou o seu povo. Tudo que Deus demonstra na sua palavra é amor. E se você ler a palavra de Deus, ela está repleta de pessoas que Deus levantou com amor e disse assim: faça isso. Faça isso. A questão é que, por conta de um monte de sentimento que a gente tem nos nossos dias, a gente parece que tem dificuldade para compreender essa questão. E sabe o que é pior? Pior não é a pessoa que se manifesta contra a liderança. Pior não é isso. Pior não é uma mulher. Irmãos, eu não sou machista, tá? Mas sou cristão e não vou abandonar o conceito bíblico sobre família. A mulher é a ajudadora do seu marido. A mulher não é o marido. Ok? Biblicamente é isso. Nós estamos na igreja, irmão. Se você não quer ouvir a palavra, se você quisesse ouvir outra coisa, você tinha que ir em outro lugar. Aqui é a igreja. E a igreja é a verdade da palavra. A verdade da igreja é o evangelho. E a mulher é o quê? A mulher é a ajudadora. Ela tem seu valor, mas ela é a ajudadora. Então, não vai dar certo essa comunidade de família se a mulher resolver ser o homem da casa. Como também não vai dar certo essa família se o homem da casa quiser ser a mulher, porque hoje está rolando, né, irmão? Hoje está rolando um lance de homem lavando louça, limpando quintal e a mulher trabalhando, né? Está rolando. Eu não sei onde é que esse negócio vai dar, mas está rolando, tá. E nós não podemos abrir mão de um conceito bíblico. O conceito bíblico é que o homem é o protetor de seu lar. Que o homem é a pessoa que estabelece, o homem é aquele que dá segurança ao seu lar. Mas nós estamos vendo uma geração que não respeita esse conceito. Não é? Agora, pior do que falar contra um conceito de liderança, pior do que isso, não é falar. Pior é ficar junto e por trás não respeitar. Como aconteceu com vários líderes da palavra de Deus. Vários líderes. Você vê que os 12 espias vão lá espiar. Quando eles voltam, 10 falam o quê para Moisés? Moisés, sem chance, nós vamos morrer todo mundo aí. E o que eles fazem segundo a história bíblica? Fica no meio do povo, charcando a orelha do povo para ir contra Moisés, colocando todo o povo contra Moisés, porque Moisés, na ótica deles, era um louco que ia dominar um povo que tinha gigantes e que tinha um cacho de uva. Um cacho de uva tinha que carregar 3 pessoas, não sei se é 3 ou 4 ou 2, enfim, era muito grande. Era terra de gigantes. E eles começam no meio do povo incendiar o povo contra quem? Moisés. Só que no meio deles tinha 2 caras, Josué e Calebe. E quando eles começam a incendiar, o que Josué e Calebe fazem? Opa, peraí. Eu não sei se vocês estão compreendendo bem o que está acontecendo aqui. Vocês estão achando que foi Moisés que mandou a gente ir lá espiar, mas não foi Moisés. Quem mandou foi Deus. É que Moisés falou aquilo que Deus mandou ele falar. Quando Moisés disse, vai lá espiar, não era Moisés que estava falando. Esse é o conceito de liderança cristã. Nós não podemos perder esse conceito. Nós não podemos ver a pessoa como uma pessoa que está ali porque, enfim, está ali porque está. Nós precisamos continuar crendo. E é tão importante esse conceito para o bem-estar da comunidade, irmãos. É tão importante isso. Por quê? Porque você não pode negar que tem que haver confiança entre você e a liderança. Não é? Você não pode negar isso. Ninguém vai congregar numa igreja que não confia no líder.
Você não vai estar aqui, você que está aqui pela primeira vez, você está me ouvindo falar, você vai ter seus conceitos, você vai olhar e vai dizer, eu não sei se alguns gostam, outros não gostam, alguns gostam do jeito. Precisa haver um trato de confiança e afinidade com a liderança, não existe outro jeito. Você não vai congregar num lugar onde você não tem confiança, quando você não confia naquilo que o seu líder está fazendo. Você não vai. E o que a gente vê nos nossos dias? Que em troca de Deus fazer alguma coisa poderosa, as pessoas ficam com qualquer pessoa. Por quê? Porque, está falando que Deus vai abençoar, então, estou precisando, estou arrebentado, estou com a minha vida financeira destruída, quer saber? Vamos lá para ver se melhora. Então não importa quem é o líder, não importa o que ele está falando, não importa de onde ele vem, não importa qual é o conceito de vida dele, não importa qual é o testemunho dele, não importa nada, importa o que ele fala lá. E é por isso que nós somos uma nação que fica defendendo líderes muitas vezes caídos. Eu peguei uma época, 2000, sei lá, que foi um tal de pastores mais antigos abandonaram as suas mulheres senhoras para ficar com meninas, que vocês não têm noção no Brasil. Aconteceu assim uma sequência de uns 8, 10 assim. Por quê? Como que um líder tem coragem de fazer uma coisa dessa? É porque ele sabe que o povo está cego. E se você for conversar com o povo, falar, meu rapaz, como é que você está assim, se relacionando com essa liderança? O cara, ele deixou a mulher que lutou com ele a vida toda, para ficar com a secretária bonitinha, toda jeitosinha, novinha. Agora ele continua pregando e você continua. É profeta. Profeta pode falar quando ele quiser. Então o primeiro conselho que eu quero dar para a nossa comunidade aqui é o seguinte: a liderança dentro da fé cristã, ela é capacitada por Deus, nós precisamos crer nisso. Os frutos, como diz o Senhor, os frutos, é pelos frutos que se conhece a árvore, não é? Pelos frutos que se conhece a árvore. E precisa haver então uma relação de confiança, precisa haver uma relação de entendimento, precisa haver uma relação de sentimento entre quem você escolhe para líder e você. Precisa haver. Não dá para ser diferente, irmãos. Não tem como ser diferente essa questão. E eu creio que falando sobre isso, se você conseguir compreender, a comunidade vai viver um bem-estar. Por quê? Porque você entende o que está acontecendo, não é? Quero só falar só mais uma coisa sobre isso, que eu tenho outras coisas para falar. Nós passamos por um processo, eu amo estudar a história da igreja contemporânea. Eu não falo muito, mas eu amo. E eu também amo olhar para o que está acontecendo no nosso tempo. Eu estou há 21 anos dentro da igreja. Eu passei por um processo da igreja, eu acho que peguei a igreja já no meio desse processo, e aprendi assim, percebi que ela era assim. E depois, quando eu me tornei pastor, quando Deus me chamou para ser pastor dessa igreja, dessa comunidade aqui local, eu fui percebendo que eu não iria conseguir dar conta desse processo, eu não ia conseguir dar conta desse mecanismo. E na verdade, agora eu descobri que nem aqueles que estavam nesse mecanismo estão conseguindo dar conta. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma liderança que viveu no nosso país e que está começando a sair de cena, porque os pastores estão com depressão, se matando, se suicidando, com problemas psicológicos, desgastados, sendo rejeitados. Por quê? Porque essas lideranças, eles atuavam como assistentes sociais das pessoas que congregavam com eles. E não só das pessoas que congregavam com eles, mas da família dessas pessoas. E isso se tornou um conceito de liderança boa no nosso país. Então, quem era um pastor bom? Quem era a liderança boa?
Quem era o pastor que deveria ser seguido como líder? Era aquele que se levanta 2 horas da manhã para levar teu filho no médico, era aquele que não deixa você sem cesta básica, era aquele que não deixa você sem, que você vem na casa para pedir oração, ele ora qualquer hora que se aparecer, era aquele que te levava, te trazia quando você não tinha carro, era aquele, enfim, que se desgastava em ações sociais. Talvez existam pessoas aqui que nem têm fé ainda e que estão falando, meu Deus, o que o pastor está falando? Mas quando você tiver fé e você tiver contato com a igreja, você vai perceber que tudo isso que eu estou te falando é verdade. Eu conheço pastores mais velhos que eu, que não estão conseguindo compreender por que as suas igrejas estão esvaziando, estão sofrendo, tentando se encaixar dentro de um outro modelo, e ainda estão tentando o método assistencial, o método que assiste, o método 100% assistencial. O que você precisa? Eu estou perto, fica tranquilo. Acho que foi a Miriam que postou um vídeo esses dias, eu não sei quem foi, quem compartilhou primeiro, mas eu vi no post da Miriam, que está escrito assim, como que mimar pessoas na igreja é um erro. Quem viu isso? Mimar pessoas na igreja é um erro. Por quê? Porque as pessoas entenderam a igreja desse jeito. Elas entenderam que a igreja era um lugar onde elas iriam receber mimo, onde elas iam receber aquilo que elas não receberam em lugar nenhum. Aí a igreja, a liderança se colocou à disposição de quê? Isso é muito importante, viu, irmão? Olha, se é importante, faz camiseta, você é a melhor pessoa mais importante desse lugar. Olha, fique tranquilo, ó. Não, calma, não chora. Por que você está chorando? Você conhece os carniceiros da fé? Os carniceiros da fé estão por aí, irmão. Você começa a chorar na igreja, ele já vem, põe a mão no teu peito. Olha que esse sofrimento, deixa que Deus vai cuidar. Às vezes você está chorando porque ama a Deus e não tem nada problema. Tem uns irmãos que não podem ver ninguém chorar, que eles já correm, né, já corre e já põe a mão no peito, já começa, irmão, estou com você, fique tranquila, olha, nós estamos juntos. É a igreja, irmão, que cantava, somos corpo, e assim bem ajustado, brigava que nem louco, totalmente ligado, um monte de gente que não se falava, unidos, vivendo em amor, um monte de gente tretada, uma família, o músico olhando para a batera, eu mato você na saída. É real. Nós estamos dentro da igreja, não vamos ser hipócritas. Agora, existe uma questão acontecendo. Qual? Qual é a liderança boa no que diz respeito à fé? É a liderança que te mima, que faz as coisas por você? Porque o povo aproveitou da igreja, hein, irmão? Esses pastores mais antigos, irmãos, cara tão mal. Ouve o que eu estou falando? Esses irmãos estão precisando de ajuda. Sabe por quê? O povo sugou esses irmãos até onde não dava mais. E para que essas pessoas ficassem na igreja, esses irmãos fizeram de tudo. Levavam, traziam, buscavam, trazia, levava, buscava. Esses dias eu tive com um pastor amigo do Vale, disse assim, eu estou comprando uma van. Falei, para quê? Para ir buscar os irmãos lá não sei onde, eles, coitado, vai morrer. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte, os irmãos não podem ir para a igreja. Não, está longe, pastor, o senhor não tem coração? Tenho. Mas e se eu ligasse para ele e falasse assim, irmão, paz, acabei de ganhar na Mega Sena 64 milhões, vou dar 1 milhão para cada membro da igreja. Estou aqui em São Paulo, vem andando, vem buscar 1 milhão. Ele ia? Ele ia? Ia, né? O problema de vocês é que vocês têm um pastor malandro, não um pastor besta. E ia, lógico que ia. Por causa de 1 milhão? Ia. Mas para ir na igreja o pastor precisa comprar um carro maior e ir buscar ele. E isso se transformou em histórico de bondade. Histórico de bom pastor. Eu quero reivindicar isso. E quero dizer que um bom pastor, uma boa liderança, é aquela que promove a você um bom pasto. Para que você cresça.
para que você faça o que você precisa fazer pela sua vida, para que você ore, para que você aprenda a palavra de Deus, para que você vá para o teu quarto, feche o quarto e diga: Deus, hoje eu fui ensinado que se eu fechar a porta do quarto, o Senhor está aqui comigo. Porque foi isso que Jesus fez. Quando Jesus percebeu que eles estavam atrás dele por comida e bebida, vocês já sabem o que aconteceu, né? Eles foram lá para a beira da Galileia: Senhor, oi, como é que o Senhor chegou até aqui? Não vem com essa história. Vocês não estão querendo saber como eu cheguei. Vocês estão querendo saber se vai ter pão. E eu vou falar para vocês o seguinte: vocês estão me procurando porque vocês comem pão, mas vocês deviam me procurar pelo pão que não perece, pelo alimento que não perece. Pois como eu sei que agora vocês só estão me procurando porque quando eu estou perto de vocês, vocês têm pão, agora então não tem mais pão para vocês. E a única coisa que tem para vocês agora é o sinal de Jonas. Olha o pastor falando assim: ó, o que tenho para vocês é um pasto, não é pão. O pão a gente continua com a ordenança da palavra de Deus. Sabe o que é isso aqui? Suor do rosto de quem? Seu. Ah, pastor, mas olha, lógico que toda liderança tem que estar pronto a ajudar quando de alguma forma as coisas saírem do trilho, mas nunca viver a vida da pessoa. Nunca. Se você está procurando uma liderança para viver a sua vida, não faça isso. Você não vai crescer, você não vai aprender o evangelho, você não vai aprender a viver na vida, você vai sempre transferir responsabilidades. É por isso que as pessoas ficam rodando por aí nas igrejas atrás de alguém que faça aquilo que ele tem que fazer. Puxa, irmão, tinha 5 tópicos, só falei um e já acabou meu tempo. Acho que eu vou fazer uma campanha. 5 tópicos para o bem-estar da comunidade, Marcelo. Você gostou do 21 para estudo, né, mano? O Juliano Som falou isso, né? Eu acho engraçado, às vezes, uns caras famosos falam uns bagulho que nós falamos aqui há anos, né? Mas os caras ganham não sei quantos milhões de curtida e a gente fica por aqui. Mas o que a gente já falou isso aqui há anos. Irmão, vamos fazer uma campanhona bem bonita mesmo, bem legal mesmo? Vamos, todo mundo junto? Tipo, 21 dias de negue-se a si mesmo. Hã? Que tal, hein, irmãos? 21 dias sem brigar dentro de casa. 21 dias respeitando os meus irmãos. Meu irmão, se nós conseguirmos 21 dias, acho que Jesus volta. Acabou o problema. Né? Eu falava isso tanto aqui, mas o Juliano Som ganhou a fama. Mas a gente já falou isso muito aqui. Que tal? Que tal 5 mensagens? Eu vou tentar. Segundo ponto, falei pra caramba sobre liderança. Nós precisamos reconhecer isso. Você precisa reconhecer e querer ter alguém do teu lado que te leva ao crescimento. Você precisa disso. Se sou eu, se é a liderança que está aqui junto comigo, que o Senhor chamou, glória a Deus, vamos caminhar junto. Mas você não precisa de uma liderança que faça o seu trabalho. Não faça isso. Não busque isso. Você não vai crescer, você não vai produzir. Onde você estiver, a comunidade não vai estar bem. Porque a comunidade ela é feita para se ajudar, comum, com ironia. Ela não é feita para um ficar parado e o outro fazer. Passei. Segundo ponto, você precisa se comprometer com a comunidade. Nós precisamos nos comprometer com a comunidade. Para que a comunidade vá bem, é necessário que os seus membros se comprometam com ela. E não só com a institucionalidade. Porque a institucionalidade é muito legal, é bom que você se comprometa com a instituição. Mas muito mais do que se comprometer com a instituição, você precisa se comprometer com as pessoas dessa comunidade. Irmão, não dá para ser comunidade sem se olhar na cara. Nós precisamos nos abraçar, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quem somos, nós precisamos olhar um para a cara do outro, nós precisamos ter amizade. Nós precisamos se encontrar pela rua e se abraçar.
não se encontrar pela rua e não saber quem é. Nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos ser um. É o que diz o versículo número 21. Dá para você ser um com alguém sem conhecer ele? De vez em quando dá, né? Tem uns loucos por aí que conhecem a pessoa pela internet e casam em 2 dias de namoro. Vocês viram esse caso, né? Esse caso ficou bem explícito, né, irmão? Muito explícito. Viram o caso que aconteceu, está aí na televisão, né? Conheceu aonde? Na internet. Levou a pessoa que conheceu na internet para dentro de casa. Olha o que deu. Pelo amor de Deus, acho que isso não precisa ser muito inteligente para entender que não vai dar certo esse negócio. Então nós precisamos nos comprometer com as pessoas, precisamos nos comprometer com a dor das pessoas, precisamos nos comprometer com a felicidade das pessoas, precisamos nos comprometer com as dificuldades até um determinado limite. Nós precisamos contar um com os outros. Não é um grupo de pessoas contando com o pastor, é um grupo de pessoas contando cada um com si. Assim também é na comunidade família. Irmão, não dá para ter uma família se você não se comprometer com ela. Se um da família estiver comprometido com a família e você comprometido com outra, não dá, não tem condição. É por isso que existem muitas coisas, muitas famílias destruídas. É por isso que existem muitas igrejas destruídas. Por quê? Porque as pessoas não se comprometem com as pessoas. Elas até se comprometem com a instituição, dá o dízimo, dá a oferta, se compromete com os eventos, de vez em quando, né? Se compromete com os eventos, se compromete com a agenda, se compromete, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando muito mais do que isso. É necessário se comprometer com as pessoas. É necessário você saber quem são as pessoas, é necessário saber o nome das pessoas, é necessário a gente ter isso, e eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para nós. E se comprometer não quer dizer estar dentro da casa, até porque eu nem aconselho que você faça isso. Esse negócio de ficar dentro da casa do outro, sair, olha, irmão, não dá coisa boa esse negócio. Eu já vi casais trocar, dentro da nossa igreja, casais trocaram, vocês acreditam nisso? Eram amigos, viviam junto, pizza, aí um caiu com o outro, os outros dois falaram, vamos pegar eles também, vamos. Então aí trocaram. Para um irritar o outro, trocaram. Imagina isso. Se casaram. Saíram da igreja e foram para outra igreja, chegaram lá, cada um na sua igreja. Você imagina? Que loucura. Por quê? Fica enfiado dentro da casa do outro. Casa, irmão. Nosso lar, irmão, é lugar de cuidar da nossa família. Faz um dia ou outro um cafezinho lá e tal, chama, mas é só. Esse negócio de ficar enfiado um na casa do outro em nome, porque, olha, Deus mandou a gente ser. É igual discipulado, né? Eu não entendo esses discipulados. Acho que o Ju estava falando isso aqui. Discipulado é o quê? É eu falar para você se você pode ou não comprar um tênis? Você acha que isso é discipulado? Porque hoje em dia estamos vivendo isso, né? Eu preciso de um líder para quê? Para me discipular. Irmão, você quer saber quando um líder está te discipulando? Quando ele está abrindo o evangelho, está mostrando para você as verdades da palavra. Porque esse líder, se é em nome de Jesus, ele tem que discipular discípulos para Cristo, não para ele. Ele não é Deus. Ele não é mais do que um filho ferramenta, só. Ele tem que gerar discípulos para Cristo, não para ele. Mas nós estamos vendo uma geração de pessoas, de lugares que geram discípulos para si. Então, tem que haver um comprometimento. É interessante, né, meu? Falar de comprometimento é uma coisa muito louca, mas um dos textos mais lindos, esse cântico, Deus tem falado com a gente através desse cântico, né, do Felipe Valente. E a gente é assim, né, irmão? A gente pega um louvor, a gente esmiuça ele até não aguentar mais, né? É que a gente gosta dele mesmo. Aí depois vai, Deus sempre dá graça. Mas esse louvor é de um texto lindíssimo. O que Jesus vai falando em João capítulo de número 6? O que ele vai falar? Olha, eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne não verá a morte, quem beber do meu sangue não perecerá. E está lotado de gente seguindo ele, Bia, está lotado de gente.
Aí a escritura diz, a partir do 66, que um dos discípulos vem falar com Jesus, vocês conhecem? Aí ele diz: Senhor, pelo amor de Deus, para de falar isso, duro é esse discurso. Que discurso duro, irmão? O que Jesus estava falando, que ele era o Filho de Deus, o pão que desceu do céu, não é? Onde está a dureza desse discurso? A dureza desse discurso está na contrariedade do que eles queriam ouvir. Porque o que o povo queria ouvir é: cadê o pão? Cadê o milagre? Cadê os peixes? Cadê os benefícios? Aí vem Jesus e fala: hoje não é benefício, senta todo mundo aí, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí ele: tá, e aí? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue não verá a morte. E o pão? Cadê o pão? Eu sou o pão vivo. Aquele que estiver comigo não verá a morte. Ele que comeu o meu sangue, tomar o meu sangue, beber a minha carne, comer a minha carne, não verá a morte. Chegou uma hora que eles se irritaram. Que é essa história de pão vivo? Eu não estou aqui por causa de pão vivo, eu não estou aqui porque eu quero saber de pão vivo, eu quero saber do pão que nós comemos ontem, lá que os quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram. Eu estou querendo comer de novo, porque eu estou com fome. Aí o Senhor percebe que está falando uma verdade, e aí vem Pedro e diz: Senhor, esse discurso é muito duro, mas não tem nada de dureza. Se eles fossem crentes em Cristo, eles iam falar: louvado seja Deus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas eles não eram crentes em Cristo, eles queriam o que Cristo podia dar. Aí se tornou um discurso duro. A história se discorre assim: Senhor, para de falar isso, está todo mundo indo embora. Está todo mundo indo embora, para com essa história. Senhor, estão nos abandonando. Como vai ser o nosso ministério sem essa galera toda? Cadê, Senhor? Vai ser chato, a gente está andando só nós, e essa galera toda aí, vai todo mundo embora. Volta a fazer aquilo que o Senhor estava fazendo. Como eu amo Jesus. Jesus é lindo. Jesus olha para Pedro e diz assim: querei vós ir com eles também? Quer ir junto? Tem massagem, né, irmão? Tem verdade, né? Essa noite você veio aqui atrás de verdade ou veio atrás de massagem? Eu lhe garanto que a verdade é melhor. Quer ir embora também? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo: para onde iremos nós? Só tu tens vida eterna. Como é lindo quando pessoas aprendem, né, irmãos? Como é maravilhoso quando pessoas aprendem. Tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu. Eu já aprendi, Senhor. Fonte de vida, Emanuel, com tua glória, enche-me de ti. A gente já aprendeu isso. Nós não viemos atrás do pão, nós viemos atrás do pão vivo. Enche-me de ti, transborda onde iremos. Não, Senhor, nós não vamos com eles. Não, Senhor, nós não vamos. Nós vamos ficar. Sob quaisquer circunstâncias nós vamos ficar. Diremos nós. Como é bom sentir Deus, né, irmãos?
Nós precisamos disso, né? Você percebe como a gente aprende essas coisas? Parece que a comunidade sente um bem-estar, não sente? Você não se sente bem? Você imagina se a gente aprender conceito de liderança, o mínimo, o básico, e receber, e entender e dizer isso. Você imagina se a gente se comprometer a ponto de compreender isso que nós acabamos de cantar. A gente não está em busca do pão que nós comemos, nós estamos em busca do pão vivo. E queremos nos comprometer com Ele. Porque Ele já se comprometeu com a gente quando naquela cruz entregou a sua alma, a sua vida. Entregou o seu corpo para sofrer por nós. Terceiro, você precisa enxergar o seu lugar dentro da comunidade, irmão. É de suma importância que você enxergue você. Que você pare de olhar para os outros. Dentro da comunidade, seja lá qual for ela, você precisa enxergar você. Foi isso que o Senhor pôs em meu coração. Olha, está aqui 5 lições básicas para a comunidade estar bem. Essa é a terceira. Você precisa se enxergar. Você precisa olhar e perceber qual é a tua importância dentro da comunidade. Porque quando você não se enxerga, quando você não se vê, quando você não se percebe, você faz coisas que traz mal-estar para a comunidade. Para vocês não acharem que é mentira minha, eu já estou terminando. Eu escrevi aqui, entre parênteses, Val, aqui não tem a câmera para tal. Eu escrevi Val aqui, está escrito, está vendo? Val. Porque um dia eu tive uma conversa muito séria com o Val. Eu tive uma conversa séria com ele, eu chamei ele em casa, eu falei, Val, vem um pouquinho aqui em casa, a gente precisa conversar. Aí ele foi na minha casa, ele e a Belinha, e sentaram lá e tal, a gente começou a jantar. Depois da janta eu disse, cara, eu preciso conversar com você uma coisa séria. Você está conseguindo se ver? Você está se enxergando dentro da comunidade? Aí ele falou, pastor, eu não estou entendendo, né, Val? Porque um dia antes, ou 2 dias antes, eu tinha ido com o Cezinha levar o irmão da Carol numa comunidade. Lá em Itu, não, em São Roque, né, Cezinha? São Roque. E no caminho, o Cezinha falou uma coisa para mim assim, que eu fiquei... Ele falou para mim, puxa, pastor, eu tenho o Val em uma estima alta. Na verdade, eu tenho um Val como uma liderança. E cada uma daquelas coisas que o Cezinho ia falando para mim, eu falava, mano, será que o Val sabe disso? E quando ele começou a dizer, quando o Val dirige a orquestra, eu olho ele como um servo de Deus, como um homem de Deus. Sabe, Gabi, eu comecei a me perguntar, será que o Val e a Beli sabem disso? Porque às vezes a pessoa não está se enxergando e não é por mal. E eu chamei ele em casa e disse, cara, você está entendendo que hoje, depois de 8 anos a gente congregando junto, hoje você é coordenador de louvor, do grupo de louvor, hoje você é coordenador da orquestra e coral, hoje você é marido da Isabelle. Cara, hoje tem pessoas dentro da igreja que olham para você como alguém que desfere, que lança mensagens, e vão olhar para você. E não só vão olhar, mas vão seguir o que você está falando. Você está se percebendo, você está se enxergando. Você está entendendo que você é importante. E eu me lembrei desse testemunho quando eu escrevi a questão de se enxergar. Porque às vezes nos falta, por menor que seja o nosso cargo, por menor que seja a nossa participação dentro da comunidade, por menor, talvez você seja só alguém que entra aqui e sai. Você teve experiências em outras igrejas, não está mais afim, soou, sofreu, se doou, não foi legal, agora você está tentando ouvir uma mensagem aqui. Agora eu pergunto para você está conseguindo se enxergar mesmo nessa situação? Porque talvez você só entra aqui para poder congregar, mas ainda que você entre aqui só para congregar, você tem uma importância dentro dessa comunidade. Você tem uma importância dentro do escopo, dentro da estrutura. Você tem uma importância. Qual? Muita.
Eu costumo dizer isso aqui. Puxa, irmão, como eu gosto de ver a igreja assim cheia. Mas é tão difícil você pregar quando tem poucas pessoas. Então talvez você só congrega, eu vou te dizer uma das suas importâncias. A pessoa que fala aqui, ela é inspirada por Deus, mas quando ela vê várias pessoas ouvindo ela, ai irmão, parece que acende um fogo, quando você vem comprometido com o culto, quando o irmão está aqui ensinando, isso aconteceu esses dias, né, no estudo bíblico, nós estávamos aqui, e de repente o nosso irmão que está aí nesse mundo, e a gente não sabe o que fazer por ele, a Dilson, que passa sempre aí, vocês sabem quem é, um negrãozão. Nós estávamos aqui estudando a Bíblia, tal, o Juliano estava aqui, de repente ele entrou lá, alcoolizado, ele entrou, foi no gasofilácio, falou, só vim aqui fazer a minha parte. Depositou o dízimo dele, saiu. Ele só depositou o dízimo e a gente não conseguiu mais fazer mais nada. Eu acho que ele nem sabe disso. Quando o Senhor salvar ele, que eu espero que seja nos próximos dias, ele vai vir aqui, nós vamos contar para ele. Cara, sabe, lembra aquele dia que você entrou? Ele nem vai lembrar. Então, sabe, você tem importância, você precisa compreender a sua importância dentro da comunidade. Você precisa se enxergar, e você que fala aqui, você que é da liderança, você que é obreiro, irmão, vocês aí muito mais. Vocês precisam compreender o que vocês estão fazendo, como estão fazendo, de que jeito estão fazendo. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos ajudar uns aos outros nessa questão. Para que você não precise ficar me defendendo, nem eu ficar defendendo você, para aqueles que estão chegando. Puxa, essa pessoa é intransigente, meu Deus, que pessoa. Porque, irmão, olha, a pior coisa que tem é você não se enxergar, porque quando você não se enxerga, o que você faz? Tromba num monte de membro, vindo até a machucar pessoas. Você machuca pra caramba. Por quê? Porque você não se enxerga. Se você não consegue ver o teu valor dentro da comunidade, você sai atropelando. E sabe que nós estamos vivendo uma geração egoísta, que não quer saber dos outros, só quer saber de si. E não importa quem parar na minha frente, eu vou atropelar. E eu faço uma súplica aqui, para que nesse momento os teus olhos deixem de olhar para os outros, porque é sempre mais fácil. Jesus já disse isso, né? Jesus falou, não falou? Ei, antes de você tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira o quê? A tora, a trave que está no teu. Você já tentou interpretar isso? É lindo interpretar isso, né? Eu interpreto sempre isso aqui. Para os irmãos que estão vindo pela primeira vez, talvez nunca ouviram. Mas você já conseguiu ver um cisco? Quando cai cisco, o que a gente faz para o nosso amigo? Sopra aqui, meu, pelo amor de Deus. O cara não vê nada, ele mete a boca lá e sopra. Não é verdade, irmão? Ninguém olha e fala assim, cisquinho, te vi, peraí que eu vou te tirar. Cisco não dá para ver. Você sopra lá, se der certo, Deus, se não der, que o olho se lasque. Porque não dá para ver, não dá para tirar, não dá para fazer nada. Você sabe que está lá dentro, mas não dá. Já a trave, o que é? Uma coisa que dá para ver. Simplesmente Jesus falou isso. Ei, antes de você ficar cuidando do que não dá nem para ver da vida do teu irmão, não dá nem para ver, você está cuidando. Cuida do que dá para ver na sua vida, na sua postura, na sua posição, na sua contribuição. Então eu gostaria muito de chamar a atenção da igreja, que é muito importante, inclusive dentro da família, dentro do teu trabalho. Irmão, tem gente perdendo emprego, sabe por quê? Porque não consegue se enxergar. O cara começa a trabalhar numa empresa, ele cresce os olhos no que o patrão ganha. Se você quiser ser patrão, trabalha, compra as máquinas e seja patrão, mano. Você quer que o quê? Ele investiu um monte de dinheiro, comprou um monte de coisa, ele tem que ganhar muito mais que você mesmo. Ele é patrão, você é empregado. Agora eu fico empregado lá, nós estamos aqui trabalhando, mas ele está ficando rico. Lógico que ele está ficando rico, ele é dono. Se isso é errado ou certo, eu não sei, mas essa é a lei do capitalismo. É a verdade. Não dá para ser diferente. Eu não vou trabalhar com esse cara, o cara está ficando rico. Já tem gente que entende seu lugar, você já viu como que é? O cara entende o lugar dele, ele fala, não, eu estou trabalhando aqui. Tão interessante, irmão. Nós fomos jantar ontem, meu aniversário, família e tal. Aí tinha um gerente lá, São Paulo. Aí, a Deise falou assim, o aniversariante é cortesia, hein? Aí ele ficou brincando, até chegar na hora de pagar, ele falou, quem falou para a senhora que é cortesia?
Aí a Deise falou assim, foi tal pessoa. Aí ele chamou tal pessoa. Ei, fulano, você falou que era cortesia? Aí o cara falou, falei sim. Falei, é cortesia mesmo. Eu falei, ah, então tá bom. Porque eu não posso falir a empresa que eu trabalho. Se a minha empresa falir, eu perco o emprego. Pensa numa ideia boa. É um cara que se enxerga, né? Ele não é dono. Se é um cara desleixado, o que ele faz? Ah, tá limpo, mete aí. Toma aí, né? Leva embora, pode ir. Aí a empresa dele quebra, ele não sabe porque quebrou por causa dele. Mas ele cuida do dinheiro do patrão como se fosse dele. Ele quer que o patrão dele fique rico mesmo, porque ele sabe que o patrão vai estar rico e ele vai ter trabalho. Porque ele se enxergou, ele se viu no seu lugar. Qual que é o lugar dele? É o de empregado. Ele não é chefe, ele é empregado. E na igreja também é assim, irmãos. Qual é o teu lugar? Pelo amor de Deus, na tua família, qual que é o teu lugar na tua família? Irmã, pelo amor de Deus, é feio você ser o homem da casa. Alguém já te falou isso? Se não te falou, é ridículo ver o que você faz com o seu marido. É ridículo. As pessoas chacoteiam o seu marido, chamam ele de borra-botas, como fala aqui o Leandro. As pessoas olham para o teu marido e falam, é um tonto. Você podia deixar para fazer pelo menos isso dentro de casa, né, irmã? Mas você quer ser o homem da casa na rua. Você quer ser o homem da casa para todo mundo ver. E é horrível, irmão, quando você faz da tua mulher uma qualquer. Está tudo invertido, né, irmão? Sim, quando você se enxerga, você não entristece as pessoas. Você não passa por cima das pessoas de qualquer jeito. Quando você se enxerga, você não sente inveja. Por quê? Você está feliz com o teu posicionamento. Estou feliz. Hoje eu queria falar uma coisa para você, cara. Estou feliz por você. Cara, eu quero que você voe, mano, em missões. Eu quero que o Brasil inteiro conheça o que você faz. Eu quero, mano. Eu quero que você seja muito abençoado, que você enxergue o que Deus está fazendo com você. Eu quero, mano. Quero que, mano, você voe. Vocês conhecem o trabalho de Joé, irmão? Almoça em 5 minutos e vai cantar os outros 55 para as pessoas doentes da universidade. Um monte de televisão vindo aí na cidade, filmar, entrevistar ele, perguntando para ele, por que você faz isso? Eu faço isso porque eu amo. Um cara desse tem que ser conhecido pelo mundo mesmo. É isso que a gente tem que desejar para o nosso irmão. Mas o problema é que tem um monte de gente que não tem coragem de almoçar em 5 minutos, porque ele está lá na empresa, todo ranzinho, não, almoça, chega lá atrasado toda hora, e aí sente inveja do irmão que está doando o seu horário de almoço. Mas será que não está demais? Será que ele não está se sentindo? Ah, irmão, vai plantar batata, não, né? Vamos tentar, terminamos, vai, desculpa aí. 5. Ah, era 4, né? Bom, eu vou juntar o 4 e o 5. O 4 era palavras. Tiago, põe aí para mim, Tiago 3:1. Não vou perder o público. Vocês já estão cansados. Vamos adorar a Deus. Grupo de louvor. O 4 era a palavra. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 1. Os irmãos ainda estão por aí? Amém? Estão comendo a mensagem? Está gostoso? Glória a Deus. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então, antes de você desejar ensinar alguém a ser mestre, fica sabendo que sobre você, que quer ser mestre, vai virar juízo maior do que aquele que ficou na manha. Olha lá o texto, passa aí, Danão. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse é homem perfeito. Olha Tiago, falando assim, ó, se a palavra não é capaz de te derrubar, rapaz, você está num lugar privilegiado. Mas eu queria dizer aqui, essa semana, quem aqui durante essa semana não teve uma palavra que te deixou triste, que te deixou entristecido ou que você parou pelo meio do caminho? Tem alguém aqui? Pede só por favor para não ficar gritando aí na porta, por gentileza. Você entende? Quantos de nós tropeçamos em palavras hoje? Tropeçamos hoje.
Alguém falou alguma coisa e te bloqueou, você ficou chateado, ficou triste. Olha o que ele está dizendo: se as palavras não te dominam, não te machucam, você é perfeito. Esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Porque se você refrear a língua, você refreia todo o corpo. Passa por favor, Dani. Ora, se colocarmos freio na boca, se colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo dele. É pela boca que o cavalo é dirigido. Olha o que Tiago está falando. Vede também os navios que, embora tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme na parte de trás, o timoneiro dirige ele, não é? Ele vai para onde ele quer com um pequenino leme. Olha que interessante. Pode passar, Danoca. 6. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo sua vez inflamada pelo inferno. Sabe o que é a língua? A língua é um lugar onde está uma reserva de veneno, que se o diabo tomar conta, você vai inflamar um monte de gente, acabar com a vida de um monte de gente. Puxa vida, eu deveria ter deixado isso para outro dia. Que saco. Você já está cansado e não tem tempo para a gente conversar sobre isso. Porque olha que coisa interessante. Passa aí o 8. Olha lá. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É cheia de mal, irrefreável, está cheio de veneno mortal. Vai lá, Dano. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, enquanto nós estamos no culto. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O que você acha? Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça desse jeito. Esse negócio não está certo. Porventura a fonte deita a mesma abertura, água doce e água salgada? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos? Nem tampouco pode a fonte de água ser salgada e doce. O que Tiago está falando é: para de envenenar, para de pôr problema dentro da sua família com veneno, para de pôr problema na igreja, na comunidade. Quinto e último, irmão, é necessário amar qualquer comunidade que você venha fazer parte. É necessário amar, a ponto de você ser um com essa comunidade, essa comunidade ser um com você. Você que vai casar, você precisa entender que você precisa amar o seu casamento. Você precisa amar a ponto de se negar a si mesmo em favor dele. Como é que você quer que a comunidade e família continue se você só quer a sua vontade? Se tua língua não para, se você não se compromete? Como é que você quer que as coisas deem certo dentro da igreja? Se você não se compromete com a igreja, você não se enxerga dentro dela, você não consegue se ver, se atropela todo mundo, sua língua acaba com um monte de vida aí, fala um monte de besteira. Você fala coisas que não precisa falar. Você envergonha pessoas, você envergonha outras pessoas, você machuca pessoas, só porque você é assim mesmo. Gabriela nasceu assim, para sempre Gabriela, que tem uma língua do tamanho da gravata que o pastor não usa mais. Em troca do que você quer? Você está ganhando o que com isso? Você faz parte de uma comunidade, meu irmão, e essa comunidade precisa ter um bem-estar, e isso depende de você também. Para isso, talvez esses 5 tópicos nos ajude a ser um pouco melhor. Na próxima eu escrevo os próximos 75 milhões de tópicos que nós precisamos aprender sobre comunidade. É só 5. Depois tem mais 75. Para ver se a gente consegue compreender que muita coisa que está acontecendo entre nós, quem está produzindo? Nós mesmos.
Muita coisa que não está certa na nossa família, quem está produzindo? Nós mesmos. Muito machucado, muita palavra, irmão. Guarde a tua boca, evite de falar coisas que você vai machucar outra pessoa. Para quê? Só para você voltar e dizer, eu falo mesmo. Eu acho que antes de você ser de uma comunidade, você precisa saber se você é capaz de abandonar esse tipo de coisa. Talvez os seus relacionamentos estão assim, pendurados pela barba do profeta, porque você não consegue compreender nem esses 5 tópicos. Vamos nos comprometer, irmãos? Vamos nos comprometer, vamos nos enxergar, vamos olhar para a nossa comunidade e dizer assim, é verdade, eu tenho importância aqui, eu preciso ajudar, eu preciso permanecer, eu preciso amar. Alguém aqui sabe dizer o que Coríntios falou sobre amor? Amor tudo? O que é o amor? Uma vez eu preguei num casamento e disse, você já viu o que é o amor em Coríntios? É tudo que a gente não gosta. Amor tudo? Sofre. Alguém gosta de sofrer? Amor é sofrer. Amor tudo? Amor tudo sofre. Amor tudo crê. Amor tudo espera. Você gosta dessas coisas? Gosta de esperar, irmão? Seu marido falou, estou chegando. Você fala, quando ele chega 2 horas depois, você fala, ai, maravilhoso. Estava te esperando, não importa que você falou que ia chegar 2 horas atrás. Fica tranquilo, eu continuo te amando. Eu amo te esperar. Da próxima vez você me deixa 5 horas esperando. Que enquanto você me deixa esperando, eu te amo mais. Né? Vocês gostam da minha ironia, né, irmão? Onde é que você está? Estou chegando, 5 minutos, chegou já. Aí é panela que bate, é porta que vai para não sei na onde. Ninguém gosta de esperar. Só que o amor, tudo espera. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. O amor, irmão. Você precisa amar a tua comunidade. Você precisa amar as suas comunidades. Você precisa amar teu emprego. Você precisa amar tua igreja. Você precisa amar tua família. Você precisa amar toda a comunidade que você entrar. Você precisa amar. Se coloque de pé, feche os seus olhos.